Muy buenos días Muito bom a dia, todos los todos que os que están estão conectados a través del conectados satélite pelo Amazonas satélite Amazonas y el satélite e pelo satélite Eutelsat 8 Eutelsat 8 en los diferentes nos países. diversos países. Hoy, Hoje, jueves 23 de quinta-feira, octubre 23 de outubro de este año deste 2025. ano de 2025, Es realmente una bendición y un realmente privilegio é para uma mí poder bênção e um saludarles privilégio para mim poder saudá-los desde acá, desde desde Israel. daqui de Israel. Ya vamos Já camino vamos caminhando ou a caminho hacia Galilea. para Galiléia, na direção da Vamos Galiléia, vamos subiendo subindo. Estamos subindo por la pela parte parte, eh, este pela parte del leste do territorio de Israel. território de Israel. Estamos caminando Estamos hacia el caminhando este, para o luego leste, depois doblamos ahora, ya dobramos venimos hacia la agora mesmo, izquierda dobrando para a para esquerda. subir Agora, para hacia el subir, norte, hacia subindo ao norte Galilea. para Galiléia. Pueden tomar asiento si Podem están en pie. assentar-se se estiverem de pé, podem se sentar. En el programa No divino, programa divino, en este tiempo neste final, tempo final ou do fim, podemos ver el tiempo podemos ver o tempo de transición. de transição. En todos los tiempos, Em todos os tempos, cuando Dios estaba llevando a cabo quando Deus un cambio estava de edad, un realizando, cambio de fazendo uma dispensación, mudança de era, uma mudança de se llama dispensação, también também é una chamado de transición. uma transição isso. Así como Da mesma forma como hubo houve ou aconteceu el primer o éxodo, primeiro êxodo, hubo una saída, transición allí lá houve uma de la transição esclavitud da escravidão a ser para libertados. serem libertos ou libertados, Y e también vemos também vemos de la dispensación da dispensação de la ley da lei a la gracia. para a Ahí graça. vemos otra transición. Aí nós vemos uma outra transição, hablando de éxodos, falando de êxodos, porque de saídas, ocurren porque acontecem eventos, acontecimentos liberación, acontecem tal como foi a ocurre libertação, en cambios de acontecem dispensaciones, mudança de dispensações, ocurre também también acontecem en la labor que no trabalho Deus que Deus ha estado llevando a cabo desde esteve el Génesis fazendo hasta desde o nuestro Gênesis até o nosso tempo. Miren, Olhem, en el mensaje de la na transición de mensagem a Cordero a León, transição de Cordeiro hay a una Leão, transición vê, ahí aí también, também acontece uma transição, el cual na qual primero estuvo nela primeiro esteve obrando de Cordeiro Cordeiro bajo sob ese ministerio sob de esse Cordero, ministério de esa Cordeiro, obra essa de obra de Cordero, Cordeiro, y e luego vemos depois vemos que ya cuando llega que já quando se el chega ao momento momento de llevar a cabo esa realizar, obra fazer essa obra de Cordero, de Cordeiro, pues vemos allí pois então vemos aí el Cordero o perfecto, Cordeiro perfeito, lo cual e isso es la realidad é a realidade de lo que se lleva a cabo daquilo que se realiza bajo la ou se faz dispensación sob de a la ley, dispensação da lei, se realizou en esos sob a machos dispensação da lei, cabríos nesses bodes que estavam que representando, estavam tipificando representando, a esse tipificando esse Cordeiro perfeito. Aí vejam, aconteceu uma transição aí do que é um tipo e figura, um espelho ao que é a realidade. Aí estava o Cordeiro de Deus. No cumprimento daquilo que esses tipos e figuras estavam apontando, mostrando, ou seja, que aí estava a realidade, o real. Agora, olhem, quando apareceu o real ou a realidade, aparece um homem. Aí estava Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. E realizou, fez a realidade nessa transição que aconteceu, a realidade do Cordeiro perfeito. E então depois vemos que na transição de Cordeiro para Leão é do mesmo jeito. Agora, olhem que nesta mensagem que ele intitulou assim mesmo, a transição de Cordeiro para Leão, mesmo título, pregado em 10 de junho de 2005 em Goiânia, no Brasil, ele nos falou, portanto,
No programa divino tem um tempo de transição onde Cristo, quando ele completa a sua igreja, terá obtido a total vitória para a sua igreja e a igreja terá obtido a total vitória, a grande vitória no amor divino. E, portanto, a candidata à rainha é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que obter o cetro, ele tem que receber o título de propriedade para ele poder fazer sua obra de reclamação e reclamar o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro. Ele tem um tempo de transição. Agora vejam que para realizar esse trabalho ou labor, pois ele tem que ter o título de propriedade e com o qual ou com ele poder fazer essa obra de reclamação. Não pode ser feita a obra de reclamação sem o título de propriedade na terra. Tendo um homem o tendo no meio da igreja para fazer essa obra de reclamação e assim poder reclamar, vejam, esse título, esse trono de Davi com o título de propriedade ser reclamado, porque ele é o dono. Ao ter o título, por quê? Porque ele é o dono, ele é o herdeiro ao ter o título. Continua dizendo... É nesse tempo de transição que Cristo vai repartir os galardões também, nesse tempo de transição. Lembre-se que no tempo de transição de um presidente para outro, ele escolhe a sua equipe de trabalho é escolhida por ele, já nomeia eles, porque não vai começar sozinho, sem uma equipe de trabalho. Ou seja, tem essa parte de selecionar, escolher e buscar a sua equipe de trabalho. Continua dizendo, e Cristo vai dar as posições que pertencem nesse tempo de transição, ou pertencentes, e ele aqui na terra vai fazer certas coisas aqui na terra. Por exemplo, os 144 mil hebreus vão ser chamados e eles, mesmo que eles vão morrer na grande tribulação, vão ressuscitar no fim da grande tribulação para estar no reino de Cristo na posição de eunucos com a rainha, que é a igreja de Jesus Cristo, para servir-lhe, para servir a igreja, servi-la. Agora vejam que nessa transição, vejam vocês lá, que vão estar sendo feitas, certas coisas vão estar sendo feitas antes aqui na terra, para que esses 144 mil, vejam, sejam chamados, e isso acontece antes da grande tribulação. Ora, tem que se ter um labor, um trabalho para ser feito, no qual e nele depois vemos o resultado dele. Qual vai ser? Pois que esses 144 mil, mesmo que tenham que dar suas vidas depois, então eles ressuscitam depois da grande tribulação, então ressuscitam e estarão no milênio como eunucos, serviçais. Mas para que eles estejam no milênio como eunucos, pois eles têm que ter, o rei tem que ter escolhido a esses eunucos antes, para que possam estar no seu reino, servindo a noiva. São eleitos antes. Aí está o selo do Deus vivo por esse anjo que sobe de onde o sol nasce. Tem que ser escolhidos, eles têm que ser escolhidos porque são escolhidos antes para que pertençam a esse reino. Continua dizendo, portanto, vocês vão ver algo logo, para estar fazendo esse trabalho, labor no milênio. Antes disso, ao serem chamados, tem-se que começar a trabalhar, e vocês já vão ver como é que vão aparecer e como é que vão começar a trabalhar. Ou seja, desde aqui, eles vão começar a trabalhar, e depois, em plenitude ou plenamente no milênio, os veremos realizando, fazendo a função que lhes corresponde. Continua dizendo, vemos que existe um tempo muito, muito importante. O candidato a presidente que ganha as eleições vai recompensar todos aqueles que trabalharam arduamente com ele, porque trabalharam a favor desse candidato presidencial. Assim também acontecerá com todos aqueles que trabalharam de todo o coração na obra de Cristo, para que Cristo seja rei, o rei deste planeta Terra, para que Cristo se sente no trono de Davi. E Cristo colocará no
seu gabinete pessoas que trabalharam arduamente na sua obra. Agora lembrem-se que em todos os êxodos, saídas, tem situações ou certas situações, tem problemas, tem diferenças e uma série de coisas, das quais, olhem, também vamos parar um pouquinho aqui, nessa mensagem que nós estamos lendo, nessa mensagem que ele pregou no dia 15 de março de 1999, em Assunção, Paraguai, intitulada O Terceiro Êxodo, e as situações ou condições que surgem. Ele fala aí, agora nós temos que ter consciência que em todas as saídas aconteceram problemas. E nós temos que entender isso e tentar de que não existam problemas entre nós. E se houver, pois que os possamos controlar, que a gente pode resolvê-los, para que todos cheguemos à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenário, milenial. E para isso, nós precisamos individualmente, precisamos ser sinceros como ministros, ser sinceros e manter-nos servindo com amor divino ao nosso Salvador e trabalhando, lutando a favor do povo. Cada qual tem que se examinar e ver se é ou não é uma pessoa problemática. Ele como uma pessoa, e corrigir a sua vida nesse aspecto também. E corrigir todos os seus problemas, porque todos queremos chegar na terra prometida do novo corpo e a terra prometida do reino milenial. E se a pessoa descobre que ela é tão problemática, que em tudo ela é um problema, então, se ela esteve trabalhando com grupos ou com ministros, e sempre tem sido um problema, então o que deve é pôr-se a trabalhar materialmente e deixar que os ministros se encarreguem, os outros ministros se encarreguem de todo o trabalho, e ele ajudar economicamente os ministros ou a congregação onde ele assistia, e dessa forma evitam-se maiores problemas, são evitados, porque lembrem-se que aqueles que causem problemas, no primeiro êxodo, eles tiveram muito mais problemas, o problema voltou para eles, rebotou, e no segundo êxodo também tem sido assim. Então sejamos cuidadosos nesse terceiro êxodo no qual estamos. Lembrem-se que isso aconteceu lá. Olhem para esse, dos de 20 anos para cima, ou maiores de 20 anos, tirando, com exceção de Josué e Caleb, que foram os que entraram, nenhum entrou, com exceção de Josué e Caleb. Os de 20 anos para baixo entraram. De 20 anos para cima, só Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Ou seja, que vejam. E o que aconteceu lá foram aquelas pessoas que rebelaram-se contra Moisés, levantaram-se contra Moisés da forma provista por Deus para realizar essa obra de libertação nesse primeiro êxodo e introduzi-los à terra prometida. Moisés levantado por Deus. Agora vejam, esses problemas lá cada vez são mais atualizados ou atuais. Vemos eles no segundo êxodo, e no terceiro êxodo também tem problemas, tem certas situações e dificuldades, mas não desejamos que ninguém seja uma pessoa problemática, senão que, bem melhor, todos nós nos ajudamos uns aos outros. E se for um ministro, muito maior é a responsabilidade. E não usar a posição de ministro para se colocar no púlpito, ficar no púlpito e ficar falando contra dos outros ministros, senão que bem melhor buscar a forma, um jeito de resolver e falar bem dos seus companheiros. E muito mais quando ficam falando contra do ministério, do último ministério, e contra da obra que Deus está realizando ou fazendo neste tempo, que é o cumprimento da visão da carpa, do lugar onde foi visto ou se viu. Foi visto pelo reverendo William Branham nessa visão, onde ele viu que era a manifestação do Espírito Santo, a coluna de fogo, dando ao povo a fé de rápido, porque ele viu a pregação, ele escutou, ele viu tudo o que estava acontecendo. E ai daqueles que usaram as posições de ministros para ficarem nos púlpitos e ficar apontando, criticando a Grande Carpa Catedral e o ministério da Grande Carpa Catedral como algo ou uma coisa que está contra, ou algo que é contra o programa divino. Falando
falando diretamente para esse ministério, falando desse ministério, bem melhor aqueles que estão contra da obra de Deus, são eles que estão contra. E isso é um grande problema que eles buscaram. Se eles já tinham programa, uma série de problemas já tinham, e mais esse já é o problema maior, porque então seu nome é apagado do livro da vida, porque não pode estar, uma pessoa não pode que fale assim, não pode que fale contra o programa divino, não pode estar escrita no livro da vida do Cordeiro, uma pessoa que fale assim do programa divino. E aqueles que a seguem também são culpados e são contados como rebeldes. É por isso que é um tempo tão delicado. Olhem, no tempo de Jesus, podiam dizer ou falar que Jesus tinha feito a mesma coisa porque ele chamou de raposa aos líderes religiosos, e João Batista também falava forte, duro, falava em sepulcros caiados e lhes falava um monte de coisas, os chamou de animais por várias vezes ou ocasiões, mas vejam, e podiam dizer, Deus, mas se Jesus falava assim também, bom, porque ele era o homem ordenado por Deus para falar da forma em que ele falava, e também Moisés e também todos os outros profetas. São os profetas os que têm a ordem divina de falar o que eles tenham de falar, e eles são responsáveis, eles têm a responsabilidade por falar essa palavra, e se eles falam algo que Deus não se agrada, então eles prestarão contas com Deus. É ele com Deus, tal como aconteceu com Moisés. Olha, feriu a rocha pela segunda vez, e isso lhe custou não entrar à terra prometida. Não pensem também que os profetas podem sair-se bem fazendo o que eles queiram. Não, eles têm que fazer tudo conforme o programa divino, porque senão eles trazem problemas ao povo e à obra de Deus. Assim, se que com um profeta Deus não leva isso junto, não se dá bem, pode acontecer as coisas com eles, a não ser que seja algo ordenado por Deus, a não ser que seja já por um propósito ou motivo. Vejam, muito mais ou quanto mais, se com um profeta ele é assim, quanto mais, muito mais com uma pessoa, com um indivíduo que não é profeta, que não tem as duas consciências juntas. Portanto, temos que ser muito cuidadosos neste tempo. Deus leva em consideração, continua dizendo, porque lembre-se que aqueles que provoquem, causem problemas no primeiro êxodo, tiveram muito mais problemas. O problema voltou para eles, e no segundo êxodo também aconteceu assim. Portanto, sejamos cuidadosos nesse terceiro êxodo no qual estamos. E uma coisa muito importante, para todos os ministros, como para todos os irmãos, o amor divino de um para com o outro, não criticando-nos, senão orando uns pelos outros, e deixando que esse sentimento de amor divino se expresse na gente, porque as virtudes do Espírito de Deus devem ser manifestadas em nós, e nós temos que dar lugar ou vez para que elas se manifestem em nós, e ajudando-nos uns aos outros, nos ajudando. Nenhum provoque problemas no seu companheiro ministro, não cause mais problemas do que ele já possa ter ou pode ter. Também não critique, senão que naquilo que possa ajudá-lo, ajuda e orando por ele, também vai lhe ajudar muito orando por ele. E assim, então, é melhor para todos nós. E Deus nos olha e vê que nós nos amamos uns aos outros como ministros, e amamos nossas congregações, aos nossos irmãos, que Deus nos deu para pastorear. E Ele vê que mesmo que a gente cometa, algumas vezes cometemos erros, não é a nossa intenção. E então corrigimos isso o mais rapidamente possível e deixamos que esse ambiente de amor divino esteja manifestado na nossa alma, no nosso coração, e no meio de todos os ministros e no meio de todo o povo. Agora vejam que o único que pode, como lhes falei, fazer esse trabalho neste tempo final de falar sobre uma nação, sobre a humanidade, sobre uma nação, sobre um povo, ou sobre um indivíduo ou pessoa, é o mensageiro que Deus tem para cada tempo, ou em cada tempo. No livro de citações, nessa página 140, por aí, no parágrafo 1260, ele nos fala desse anjo, que são os anjos ceifadores ou cegadores, que trazem a segregação, a separação. E diz que ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor.
Ele é quem é ordenado para dizer o que é certo e o que é errado. Portanto, qualquer ministro, ou irmão ou irmã que você veja, que fique dizendo isto não pode ser assim, ou isso é do diabo, ou esse é um impostor, ou este é isto aqui, estão se colocando na posição desse ministério de Moisés e Elias, e então aos imitadores, os usurpadores, o que eles recebem neles é morte espiritual primeiramente, depois morte física. Ninguém pode ficar apontando, criticando o que está certo e o que está errado. Ninguém pode dizer isto é bom e isto é mal, falando assim em termos de ministério e da obra que Deus está realizando. O único que faz a separação é Deus através desse ministério, desse instrumento, onde Ele colocou os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, e Ele é o único que pode realizar, fazer esse trabalho, esse labor. Aquele que você veja apontando, falando contra a visão da carpa, do ministério, da obra que Deus está realizando, do avivamento, do último avivamento, que é o que Deus está realizando neste tempo final, trazendo a fé de rapto. Este é um imitador, um personificador. Agora, nós não queremos ninguém que usurpe a posição de nenhum outro, e muito menos a posição de um profeta. E é o último, Benjamim dos profetas, o que está realizando, fazendo essa transição do reino dos gentios para o reino do Messias príncipe, o reino do trono de Davi, do filho de Davi. Agora vejam, continua dizendo, não levem coisas negativas para as congregações, levem a palavra que é o positivo que lhes ajudará para serem preparados para ser transformados neste tempo final. Agora vejam, essa é uma das recomendações muito importante que ele nos dá nessa mensagem, nessa transição. Vejam aí na mensagem que nós começamos a ler, a transição de cordeiro para leão, ele aí nos fala, continua dizendo, portanto, todos queremos a melhor posição da nossa vida no reino de Cristo. E isso será uma posição enquanto Cristo permaneça como Rei. Portanto, para quanto tempo será essa posição? Para toda a eternidade. E eu desejo que todos os que estiveram e estão e estarão braço a braço do lado do ministério sob carpa, do ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, nesse último instrumento onde a manifestação de Deus está nesta etapa, na fase de trazer a palavra, nesta transição do reino dos gentios ao reino do Messias. Eu desejo que todos eles estejam juntos, fiquem juntos, com o ungido, com o Messias, com o Cristo, na ceia das bodas do Cordeiro no milênio e na eternidade. Consequentemente, eu estou pedindo a transformação de seus corpos para que assim, depois de 30, 40 dias, o mundo saiba e Deus vindique através desse grupo, confirme que verdadeiramente Deus estava realizando a sua última obra. Mesmo que não a entenda claramente, não entenda o que terá acontecido, mas que se saiba que existiu um grupo de jovens que esteve no fim do reino dos gentios, nessa etapa, que já faltariam 3 anos, ou restariam 3 anos e meio, e esse grupo esteve na terra, realizando, fazendo obras maravilhosas, sem limitações. Que todos os que estejam braço a braço nesta transição, onde se está realizando um trabalho, um labor, que sejamos achados como pessoas a favor desse reino messiânico que brevemente estará sendo estabelecido. No labor, o trabalho, como o trabalho que se faz junto com o presidente, com um candidato, e que depois ele ganha as eleições. A quem ele vai escolher? Esse presidente vai escolher quem? Ora, aqueles que estiveram braço a braço e não foram problemáticos, fazendo a vida dele impossível a esse presidente para que não ganhasse, tornando a vida impossível. Muitos travamentos e depois, no fim, se sabe quem foram aqueles que estiveram contra desse presidente.
E quando ele ganha, aí fica se sabendo quem esteve braço a braço e quem esteve metendo os pés pelas mãos, metendo os pés pelas mãos para que ele caísse, e atrapalhando a transição, a obra nessa transição que aconteceu nessas eleições. E esperemos que todos sejamos achados pessoas que estejam bem melhor, estejam braço a braço com o último ministério para brevemente estabelecer esse reino do Messias, e ele os coloca em posições muito importantes. As melhores posições são as que cabem a este tempo final, aos que estão na era da pedra angular e dispensação do reino. O tempo de transição para o glorioso reino do Messias. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção poder saudar todos vocês, e já estamos, como lhes falei aqui, a caminho para a Galileia. Vamos vendo. Por aqui talvez depois a gente manda algumas imagens ou panorâmicas, algumas panorâmicas de como é. Tem semeadura de palmeiras, também de abacaxi. Por aí também passa o Rio Jordão, passa por aqui. Ou seja, que estamos vendo aqui uma terra que flui leite e mel, ou seja, que é muito frutífera. Esta terra é muito frutífera que Deus deu ao povo hebreu. Bom, que Deus lhes guarde, os abençoe. Já nos estaremos vendo ou escutando em alguma outra oportunidade ou chance, onde estaremos lhes enviando algumas palavras também assim de saudação. E alguns videozinhos para que vocês vão vendo o que se está acontecendo e vão ao tanto a par do que está acontecendo na obra de Deus, sem fanatismo e sem também querer atrapalhar, senão que bem melhor, que sejam de ajuda neste labor, nesse trabalho de transição que Deus está realizando. O tempo de transição para o glorioso reino do Messias. Que Deus os abençoe e guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.